Muito bem-vindos a mais um podcast aqui do E-Commerce Puro. Hoje um convidado mais do que especial, Fernando Alessio, CEO da Nerd Store, uma loja maravilhosa, parceira nossa aí por muito e muito tempo. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui contigo e com toda a equipe. Não sou muito acostumado a ficar dando entrevista, mas acho que vai dar tudo Você bem. está sendo modesto, cara, porque você está falando aqui nos bastidores super bem, o cara chegou aqui muito parceirão e está sendo Maravilha. modesto, mas vamos lá. Para Vamos quem lá. não te conhece, explica da sua carreira profissional do começo até esse momento de vida. Cara, eu tenho 35 anos de idade, apesar de parecer um pouquinho mais velho, né? Precisando fazer um pouquinho de exercício físico e tal. 35 anos? 35 anos apenas. Pô, então eu tenho 34, Pô, tamo junto aqui, tamo cara. junto, caramba. E assim, eu comecei a minha carreira, Gabriel, com 15 anos, mais ou menos, num curso técnico, né, de web designer lá atrás, nessas escolas, enfim, que ofereciam cursos de informática, num cenário tecnológico muito maluco, no início dos anos 2000 ali, né? E, Quando o pessoal falava que ia acabar o mundo, sabe, o bug do milênio. nossa, comprei até o CD CD Expert, se eu não me engano, o bug do milênio do Norton Antivírus, enfim. Não fazia ideia do que era, né, esse mundo, até porque a gente não tinha não tinha onde consultar o que era, as coisas estavam sendo feitas naquele momento. E aí eu faço um curso de web design ali naquele momento e eu começo a fazer os meus primeiros sites, né, no front page da Microsoft, lá atrás. E fiz a minha carreira, grande parte do período da minha carreira, dentro da área de tecnologia, né? Eu tenho a minha formação acadêmica, ela vem... eu tenho formação técnica em publicidade e propaganda, depois algumas tentativas de fazer outras faculdades de design. Aí a que mais evoluí foi de processos gerenciais. Isso me ajudou a ter um pouquinho de visão de gestão, né, na época. Só que eu fiquei um bom tempo da minha carreira como desenvolvedor. E aí passei pela reforma, né, da Web 2.0, comecei a trabalhar... na época eu trabalhava muito em paralelo com o desenvolvedor back-end, né? E depois eu fui me profissionalizando e melhorando o meu trabalho para depender cada vez menos do back-end, e isso começava a me dar um pouco mais de visão sobre negócios, né? Porque eu fazia as vendas dos projetos e eu mesmo entregava, né? Então era uma época que eu já empreendia, sem saber muito bem como empreender, mas eu começo a minha carreira ali com 15 anos, 16 anos, né? Então até que o primeiro projeto que eu me lembro de e-commerce que eu fiz foi em parceria com um amigo que trabalhava dentro da Submarino. A gente fez o projeto da Blockbuster, né? Caramba, Então, para você ver como faz tempo, que legal, na cara. época lá. Então, foi, acho que, a minha primeira entrada, assim, nesse mundo de e-commerce foi nesse projeto da Blockbuster. E de lá para cá, trabalhando em agências, né? Foi onde eu passei a maior parte do tempo. Sempre trabalhando com projetos de tecnologia e em projetos não só de e-commerce, em outros tipos de projeto, mas o e-commerce ele sempre pautou a minha carreira, né? E com os meus 25 anos, mais ou menos, eu começo a migrar para a área de gestão do projeto como um todo, né? Então, comecei a deixar de trabalhar com desenvolvimento mesmo, propriamente dito, e passar a gerenciar projetos. Aí, fiquei um tempo como gestor de projetos, trabalhando, depois eu migrei para a área comercial, comecei a desenvolver habilidades de vendas, né, dentro disso. Até na minha última experiência profissional, eu trabalhava na Pixel Wolf, que era a software house que atendia o grupo Jovem Nerd. E eu entro como executivo de projetos para atender os projetos que eles tinham lá dentro, os clientes que eles tinham lá dentro, entre eles o Jovem Nerd. Tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de aplicativo para banco, para instituição financeira, através da Pixel Wolf, né? E na Pixel Wolf eu tenho a oportunidade de começar a atender a Nerd Store como cliente, e depois veio a oportunidade de assumir a frente da empresa. Então, basicamente, esse sou eu, né, profissionalmente falando. Sou natural de Americana, no interior de São Paulo. Estou em Curitiba, tento morar em Curitiba desde 2012.
entre idas e vindas, mas oficialmente desde 2019 para cá eu tô instalado em Curitiba aqui junto com a base da empresa que fica aqui. Legal, muito interessante. O Jovem Nerd, para quem não sabe, é difícil quem não conheça, né? O Jovem Nerd, ali o Alexandre e o Dave, eles geram conteúdo há muitos anos. Assim, eles têm o respeito total de todo produtor de conteúdo, porque eles chegaram aqui quando tudo era mato. Até o podcast, né? O que a gente está fazendo aqui, eles fazem há muitos e muitos e muitos anos. Eu não sei nem quantos anos hoje tem um Nerdcast. Cara, a Nerd Store tem 16. Se não me falha a memória, eles devem estar próximo de 20 anos, tá? Depois da pandemia, eu tô um pouquinho esquecido de algumas coisas, né? Mas, assim, eles têm perto de 20 anos, assim, de produção, né? De conteúdo. Então, é absurdo, assim, o trabalho. Não, eles são incríveis, assim, e eles tiveram como base por muitos anos Curitiba, né? Eu tive, é até interessante comentar, a oportunidade de ter uma reunião com eles há muitos anos atrás, que eu tentei fazer uma parceria com a Nerd Store, né? Eu bolei um plano, eles são bem influentes na internet, eles têm um público-alvo muito parecido com o meu. Eu vou escrever um e-mail aqui montando um plano, né? E eu mandei esse e-mail para eles e eles me responderam, acharam interessante e falaram assim, venha então aqui para o Nerd Office, que ficava em Curitiba, eu já sabia, né, que eles estavam em Curitiba. Basicamente, eu queria que eles fizessem pré-vendas de alguns jogos que eu estava fazendo, para a base deles, e eu cuidava de toda a logística, e eles ganhariam ali um comissionamento, vamos dizer assim, né? Eles acharam... Era o início, bem os primórdios do trabalho com influenciador, né? A gente não sabia, não tinha muito bem as regras de como trabalha com isso, mas já era o que é tendência hoje de você trabalhar com influenciador, nessa época já era o início disso. Pode ser. Eu fui lá, conheci eles, foi bem legal, porque, eu curtia o conteúdo e tal. A parceria acabou, ela foi andando assim, eles optaram, não, poxa, a gente não conhece, imagino eu, né? Pode ser um risco pra gente, né? Porque, querendo ou não, a gente pode entregar um volume legal de vendas, mas se eu, no caso, né, desse um tiro no pé de não conseguir fazer todas as entregas, assim, e eles sabiamente, né, pensaram nisso, falaram, não, vamos esperar um pouquinho, talvez não seja o momento. Só que a gente sempre foi conversando. Eventualmente a gente se encontrava em alguma coisa ou outra. Eu já gravei o Nerdcast com eles 2 vezes. Uma pro Nerdcast mesmo, e outra, um quadro do Nerdcast que foi... Um foi o Nerdcast Empreendedor e o outro foi Parceiro Magalu. Legal. Daí, uma coisa legal que tá no meu Instagram é que aquela foto que eu tirei com eles no Nerd Office, que eu acho que foi 2013, eu refiz nesse podcast no Magalu que aconteceu ali em 2022. Legal. Sempre teve um relacionamento próximo, assim. Depois de um tempo, a gente fez uma parceria com a Nerd Store. A gente vendeu os nossos produtos ali. Foi super legal, assim. Esse cross-docking funcionou muito bem, cara. Interessantíssimo. E falando ali com o Jovem Nerd, né? Falando deles, assim, que são caras incríveis. Como foi trabalhar com eles? Como é trabalhar, né? A gente trabalha, tem bastante parcerias em conjunto. Vou falar especificamente da transição. Eu acho que é um ponto que faz sentido aqui pra gente, né? Eu assumo em janeiro, né? Entre início de janeiro e fevereiro ali de 2019. Com eles, eles tinham hoje já é público, né? Eles estavam já morando fora, enfim, com outros projetos. E me vem a oportunidade de assumir a Nerd Store. E até então, até aquele momento, eu sempre tive uma relação com eles de fã, né? Eu conheci o trabalho deles em 2009, e então eu fiquei muito tempo, assim, admirando como fã, né? Nunca tive acesso. O conteúdo é maravilhoso. Enfim, enfim, eu acho que eu conheci eles no lançamento do Guia Ilustrado do Ruvi Gaynor, 2009, se não me falha a memória. E quando eu começo a conhecê-los, ali em 2018, e depois efetivamente no início de 2019, eu preciso mentalmente desligar a chavinha de fã e começar a tratar de forma profissional, né? Isso foi para mim, assim, particularmente falando, foi um desafio, porque quando você é muito fã do trabalho de uma pessoa e você tem um contato com ela, você fica meio que anestesiado quando você vai conversar com essa pessoa, né? E você já teve a oportunidade de conhecê-los algumas vezes, eles são muito tranquilos em relação a isso.
Então você fica com aquela expectativa, liderando, né, lidando com aquilo. E quando eu começo a trabalhar com eles de forma profissional, eu acho que o maior impacto na minha carreira foi entender o nível de profissionalismo que eles têm com os seus produtos, né? Então isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, da qualidade, da preocupação. Isso que você comentou, por exemplo, de que ele falou, pô, não é o momento, vamos tentar. Eles são assim na vida deles, né? Com tudo. Muito por um respeito ao público, né? Porque a chancela, ela é uma coisa muito difícil de lidar, porque no caso da Nerd Store, a gente costuma dizer que a gente não tem clientes, a gente tem fãs. E o fã, diferentemente de um cliente, a linha tênue de você ser amado ou odiado é muito estreita. Porque quando você tem uma admiração e acontece um problema de entrega por causa de uma transportadora ou de uma falha de embalagem, alguma coisa do tipo, aquela admiração, ela se torna em ódio, assim, muito rápido. Pela característica do nosso público, né? De ter esse comportamento de fã. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, aí depende da análise. Então, o início do meu trabalho com eles, ali no início de 2019, foi de muita admiração e também de entender o que eu precisava absorver, né, na minha forma de gestão da cultura deles. Porque a Nerd Store até então era uma coisa só. Jovem Nerd e Nerd Store era uma coisa só. Quando a gente começa a fazer o trabalho, eu faço, o meu corpo administrativo na época, um trabalho muito intenso de tentar manter a mesma cultura sem que tivesse um choque muito grande, né? Tanto é que a notícia da venda, ela só vem acontecer em 2020, né? Em setembro de 2020. Mas isso publicamente, Publicamente. Né? Porque o time já estava por dentro. Exato, já estava desde janeiro, né? Uhum. Eu assumo a empresa num contexto administrativo de transições de diretoria, então um cenário bastante difícil. Como eu falei para você nos bastidores, né? A Nerd Store é a minha primeira experiência como varejista. A minha carreira é em cima de serviço, então é uma mudança de visão de mundo muito grande. Eu levei um tempo para eu conseguir entender onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, de que maneira que eu estava fazendo. Mas assim, trabalhar com o Jovem Nerd ali foi muito legal, é muito legal, por causa desse ambiente naturalmente criativo, né? E de muita responsabilidade. Legal, muito bom. De fato, assim, eles prezam pela qualidade desde sempre, porque até quem ganhou uma fama muito grande com isso foi o Gaveta, né? Eu tava conversando com os meninos na segunda-feira sobre a qualidade da edição do Gaveta, que trabalhou com eles aí por muito, muito tempo. Até eu, sinceramente, não sei se ainda continua, não, mas o Gaveta... A informação que eu tenho é que não. Ele cresceu tanto, e ele era um fã. Ele era um fã ali do Jovem Nerd que começou aos pouquinhos e há muitos anos atrás o Jovem Nerd já priorizava a qualidade de som, de imagem, de edição. Eu admiro muito eles porque eles, na relação profissionais que eles construíram, né, com os prestadores, primeiro foi sempre muito humanizado, até onde eu consigo perceber, e principalmente sempre dando a oportunidade das pessoas se profissionarem, né? A própria Pixel Wolf, na qual eu trabalhava, teve esse histórico de começar, ela foi criada meio que em paralelo ao início do trabalho que eles começaram a atender o Jovem Nerd lá, então. Então, tanto é que tem, acho que, vídeo no canal deles explicando um pouco da história de cada prestador de serviço, né? Isso foi com o Léo Lopes, isso foi com o Gaveta, com a própria Pixel. Acredito que agora o Estúdio 42 também, que é a atual empresa que edita para eles, né? Então, eles têm essa característica de transformar a vida das pessoas que estão ao redor. Comigo não foi diferente, né? Minha vida virou, assim, de ponta cabeça para bem, por causa da atuação deles. Então, eu sou muito grato a esse contexto. Legal. Antes de ir para a próxima pergunta, me veio uma coisa na cabeça aqui. O Jovem Nerd, ele tá há muitos e muitos anos já com essa vida pública na internet, que é a internet que, querendo ou não, ela é um mundo cruel. Sim. A gente vê várias pessoas sendo canceladas, com problemas. Só que é inacreditável que eles estão há tantos anos de forma tão consistente e relevante. E eles são tão relevantes que várias marcas gigantes sempre quiseram se atrelar a eles, né? Eu acho isso muito legal, a constância. E eu acho que isso tem a ver muito com o profissionalismo que eles têm.
né? Enquanto a gente já viu tantas pessoas nascerem, terem a ascensão, levarem um tombo, algumas nem voltam depois desse tombo, só que eles sempre numa constância, assim, difícil até eu pensar em um outro case de comunicação que conseguiu fazer isso, então é um negócio muito legal. Você falou assim, ó, eu fiz uma migração de serviço para varejo. Sim. Cara, explica melhor isso, como que foi esse processo, porque realmente Aham. muda muita coisa. Nossa, eu tenho muita coisa para falar nisso, vou tentar ser pragmático aqui, tá? A mudança para varejo, ela acontece não por um desejo de eu querer migrar minha carreira para esse contexto, né? Eu sempre vi o varejo como uma incógnita na época que eu trabalhava com serviço, né? Porque eu atendia varejistas com projetos de e-commerce, inclusive, e sempre ficava passando na minha cabeça, putz, se eu tivesse no lugar desse camarada, eu faria esse projeto diferente. A gente sempre fica com aquela pulguinha. E a oportunidade que me foi apresentada na época de eu entrar na Nerd Store dentro de um contexto administrativo, na época, eu lembro que eu ligo para minha esposa e pergunto para ela, falei, a gente vai ter que voltar para Curitiba, porque tá tendo a oportunidade da Nerd Store e tal, e é a Nerd Store, como é que eu vou falar não para a Nerd Store? Então, quando me veio essa oportunidade, eu olho muito pelo que a marca é. Não necessariamente, naquele momento eu não faço uma análise muito profunda, até porque eu não tinha muito conhecimento sobre isso, da onde eu estava entrando, né? No contexto administrativo varejista brasileiro, né? Sendo honesto, correto, pagando os impostos, né? Se organizando com isso. Como é que essa conta para? E também uma empresa do tamanho que a Nerd Store é. Então, quando eu aceito o desafio, né, de assumir como CEO da empresa, por um primeiro momento eu olho como uma oportunidade pela marca e também pela uma ascensão para minha carreira, né, como um todo. Mas eu confesso para você que foi bastante desafiador essa transição. Porque serviço, você está acostumado a trabalhar com um número menor de notas fiscais no mês que você está vendendo. A não ser que você seja uma startup, etc. Mas a agência como um todo, se você começa a escalar muito como agência, você começa a entregar arroz com feijão para todo mundo. Se você quer entregar excelência, você precisa diminuir a quantidade de clientes para conseguir virar como se fosse uma boutique. Aí você vai conseguir atender contas maiores, vai pagar todo mundo melhor, só que você não consegue atender 200 clientes, né? Tem sempre essa incógnita nessa área de serviço. E eu sempre fiquei flutuando entre esses dois cenários. Teve momentos da minha vida que eu atendi muitos projetos ao mesmo tempo. Teve momentos que eu falei, não, eu preciso migrar, ter um pouco mais de qualidade, então eu tenho que reduzir a quantidade de projetos e melhorar os clientes, né? O budget que eu estava gerindo ali. Quando eu venho para o varejo, a principal mudança é em relação à quantidade de dinheiro que você transaciona. Porque serviço, você tem lá uma margem 30%, 40%, né? Falando de mercado aqui mais ou menos, pelo pouco que eu conheço. Quando você vai para varejo, você está brigando para 5, 8, né? 10, assim, se você tiver um cenário muito, muito legal de resultado. Então você tem um game muito mais difícil. Só que o que me apaixonou, e é o que eu acredito que eu não devo sair mais dessa área de varejo hoje, porque é a possibilidade de escala. Né? Então, ainda mais no eletrônico, né? Porque você tem o varejo físico, que naturalmente, pela sua essência, ele é limitador em termos de condições de vendas, né? Por causa de espaço físico, profundidade de estoque, etc. No online, você tem a possibilidade de escalar muito. E aí você tem produtos digitais e produtos físicos para serem ofertados, né? Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo naturalmente a me apaixonar, porque eu entendi que isso era um caminho de transformação da minha vida, da minha família. Eu conseguiria sair de um nível de faturamento pessoal, né, particular X e ir para um cenário particular muito melhor. Muito mais desafiador, com muito mais responsabilidades, naturalmente, muito mais dor de cabeça,
Só que isso transformou a minha vida, naturalmente a vida da minha esposa, da minha filha, enfim. Então isso é o que eu trago hoje, né, depois de 4 anos à frente da empresa, como principal mudança de eu sair de serviço para varejo. Porque o serviço, Gabriel, só para concluir esse raciocínio, você tem muito mais panelas no mercado. Então você tem poucas, no caso de agência de e-commerce, que é da onde eu venho, tá? Você tem poucas empresas que trabalham bem e que ganham dinheiro. E que para os sócios, para quem, né, tem a agência, sobra dinheiro. Você tem poucas no mercado hoje. A grande maioria são empresas de pequeno porte. E aí você tem a competição, ela se torna muito mais restrita. Então a possibilidade de você ascender dentro desse mercado é muito mais difícil do que você ir para o varejo. O varejo, você tem desafios maiores, você tem uma margem menor, mas eu percebo que para a vida do empreendedor, para quem gosta de empreender, o varejo ele é um caminho muito mais fácil, digamos, do que serviço para você alcançar faturamentos altos, né? Ter uma rentabilidade melhor para a sua vida. Então, foi isso que eu enxerguei fazendo essa transição de carreira e estando à frente da Nerd Store. Legal, nossa, você falou um negócio que é muito verdade. Sobre as panelas que existem, assim, me veio já um flash na cabeça aqui. Há muitos anos atrás eu fiz uma migração, né, de plataforma, fiz uma migração. Quem nunca, né? Poxa, cara, sempre uma dor de cabeça absurda. E eu caí numa panela de agências, assim, que é bem aquilo que você disse, assim, que às vezes tentam abraçar todo mundo e acaba dando errado, né? Quando você tenta fazer muita coisa na parte de prestação de serviço, que não tem o nível de cuidado, de qualidade. Porém, nesse caso, era um momento que eu estava em ascensão, que eu estava crescendo, e eu usava sempre esse exemplo. Se eu já estou indo bem com um Uno, né, um Uninho ali, imagina quando eu pegar uma Ferrari. Só que o problema, não adianta você pegar uma Ferrari se você não tem o time para fazer a manutenção, para cuidar dela. E eu tive sérios problemas com as agências. Assim. Não era, assim, um negócio fácil, né? Porque se você... É que nem assim, ó. Se eu quero ir para casa, que ela fica a 900 metros daqui, eu posso ir a pé. Mas não necessariamente eu preciso de um avião para ir para casa. Sabe? Poxa, o avião, mas é o mais seguro do mundo, é não sei o quê, tem conforto e tal, mas não se encaixa para você ali. E esse processo das agências, né, de cair nessas panelas, aí quem acabou pagando a conta fui eu, né, eu tive... Mas a gente sempre é a ponta mais fraca dessa relação, Gabriel, sempre. O lojista sempre é a ponta mais fraca nesse contexto tecnológico entre plataforma e agência, sempre é. E foi um grande aprendizado que para certos movimentos você tem que ter pelo menos um time dentro de casa que ele não precisa necessariamente conseguir fazer aquilo, mas ele tem que estar apto para validar. A gente não tinha. Eu tava com 6 pessoas na época, assim, mas foi uma grande escola e faz parte, enfim, né? Mas falando aí de tecnologia e tal, o que você usa de sistema hoje? O que faz o flywheel da tua operação? Cara, acho que dentro disso eu vou usar uma historinha aqui, né, real, só para eu poder contextualizar um porquê de algumas mudanças. Quando eu entro um pouco antes de eu assumir como gestão, né, como CEO da empresa, eu trabalhava como prestador de serviço durante o ano de 2018. A empresa ela utilizava uma plataforma chamada Vtex, né, que é uma das big players aí do mercado. E a antiga direção tinha tomado a decisão por causa de algumas questões administrativas, de trocar a plataforma. Né? E decidiram na época de ir para open source. Como eu estava do lado da agência, da software house, eu falei, olha, tem uma infinidade de plataformas open source no mercado. Você tem, 2 que são as mais usadas. Não estou dizendo aqui em termos de qualidade, mas as mais usadas. Magento e o Commerce. Mas você tem várias outras. PrestaShop, enfim, várias. Se for para a Pixelwolf assumir, ou seja, né, seria a minha responsabilidade,
eu me sinto confortável em trabalhar com Magento e e-commerce, que é onde eu já tive experiência. Qualquer outra eu prefiro não entrar, porque eu sei do tamanho que a Nerd Store é, o volume de transações que faz, checkout, etc. Todos os problemas que se tem. Então toma-se a decisão ali na época, em 2018, de ir para o e-commerce. Que das duas plataformas é onde eu tinha até então mais experiência em termos de aplicação de projetos usando a plataforma Open Source. Eu cheguei a ser certificado VTEX já em alguns outros momentos, mas em termos de experiência, de código e tal, era o e-commerce. E eu lembro que em 40 dias, eu trabalhando junto com a equipe, a gente coloca o e-commerce de pé. Dia 20 de janeiro de 2019, nunca vou esquecer. Só que, paralelo a isso, tomou-se a decisão de trocar RP também, nesse momento. Meu irmão, quando a gente é prestador de serviço, a gente está acostumado a configurar RP e ajudar o lojista, aqui são as questões tributárias que você precisa manipular de acordo com a tua realidade, aqui você vai fazer as integrações, aqui tem geração de código de rastreio, controle de estoque, pronto. Quando eu me tornei lojista e eu fui olhar para a operação onde eu tinha que, junto com a equipe, fazer isso, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo operacional, né, em termos operacionais. Por quê? A Nerd Store não tinha como eu desligar o disjuntor. O carro tá andando, literalmente é trocar o pneu. Literalmente não, né? Mas assim, uma analogia muito próxima é trocar o pneu do carro andando. É assim que funciona. Você não pode parar de vender, né? Então, a gente passa por essa transição, foi uma transição do ponto de vista da plataforma foi tranquilo, agora do RP foi bem traumático, né? A gente usou um RP de entrada, na época estava saindo de um RP extremamente robusto, com WMS, TMS, tudo integrado, por causa de custo, reduzir para esses de entrada, né? E a gente passa o ano de 2019 dentro desse contexto. Quando a gente tem a Black Friday, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre Black Friday de 2019, por motivos óbvios, não dá para trabalhar com esse RP, ele não está preparado. Não aguentou as requisições. Na verdade, não deveria ter sido mudado, tá? Para ser honesto, não deveria ter sido mudado, deveria ter sido feito com um pouco mais de calma. Mas eu não tinha esse ingrediente na equação naquele momento. E aí, em 2020, eu migro para o Tiny, que também é um RP de entrada, mas para a gente é muito mais avançado em termos de UX, né, de UI, enfim, de usabilidade. Por quê? Você pode ter o RP caros, maravilhosos, desses que você paga 80, 100 mil reais de instalação, depois você vai pagar uma mensalidade gigantesca. Você pode ter. Só que a usabilidade desses camaradas... Quando tipo Windows 95. Não dá. Tá, os caras parece que tá fazendo em Delphi a parada, sei lá, em Cobol. Não dá para entender. É um legado atrás de... Na verdade, é um legado em constante atualização que esses camaradas fazem, né? Então isso é um problema para o lojista. Por quê? A gente tem que ter uma curva de aprendizado baixa. Porque senão, para eu contratar um profissional, treinar ele e considerar ele apto, é 6 meses pelo menos. Para a gestão ter tranquilidade. Quando a gente está falando de uma gestão enxuta, de poucas pessoas, porque até então a gente não era um conglomerado de investimentos, né? Você tem alguns desafios operacionais, então você começa a ter uma enxurrada de problemas. Então, quando eu vou para o Tiny, a minha decisão é 2 coisas. Analisei a API deles, como desenvolvedor, fiz uma análise em cima da API, porque a API, quando você está falando de tecnologia, se ela é bem documentada, significa que o time de tecnologia que está por detrás é profissional, é sério no que está fazendo e respeita as boas práticas. Agora, quando você vai pegar um software que a API, e já aconteceu isso várias vezes, você olha, aquilo ali é uma bagunça, uma salada. Se aquilo ali, que era para ser o suprassumo das integrações, é ruim, é mal feito, significa que o desenvolvimento de produto deles também se for igual ou pior. Então, quando eu olhei para isso, eu analisei essas 2 coisas. Curva de aprendizado dentro da plataforma do Tiny e a qualidade das integrações que eles tinham. Então, migrei para o Tiny nesse momento e mas continuei utilizando o WMS deles que eles têm lá dentro, né? A parte de separação e embalagem. Quando foi
Aí eu passei a Black Friday 2020. Quando foi em 2021, eu falei, eu não quero mais esse caos de Black Friday por causa desse volume de transações. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. E aí eu tomo a decisão, que eu acho que é outro ponto que a gente tem em comum, de desenvolver um sistema próprio dentro de casa. Vamos chamar de modéstia à parte do meu lado de um WMS nosso. Aonde eu tiro a parte de picking e packing do Tiny e passo a fazer através de aplicativo e um sistema separado. Então, quando eu faço isso, eu ganho muita performance, né? E qualidade nesse trabalho. Então, hoje eu tenho uma plataforma open source que é aqui à frente de loja, é o e-commerce, que ela é um universo paralelo, a gente pode falar depois do porquê utilizar o open source na operação. Tiny como o RP principal, conversando não só com o e-commerce, mas com qualquer outro canal de venda que eu possa ter, marketplace, qualquer coisa do tipo. E aí eu tenho o WMS hoje que conversa com o RP, né? Ele não fala direto com a plataforma, ele conversa com o RP. Então, basicamente, eu tenho essa tríade aí de gestão para o nosso tamanho, né? Então, basicamente, esse é o meu contexto hoje de software que eu utilizo. Legal. Você é exatamente o tipo de cara que vai conseguir fazer funcionar um open source, porque você tem todo o conhecimento de programação e etc, mas até para quem tá... Polêmico esse assunto. Não, mas assim, sendo direto ao ponto, eu acho que quem tá começando, né, e não tem esse conhecimento que você tem, a chance de dar errado é muito grande. Não recomendo. Cara, não tem como. Não assim, recomendo. Você tem que saber... Eu sou apaixonado, tá? Eu falo isso com uma dor no coração, porque como desenvolvedor eu sou apaixonado pelo e-commerce, pela filosofia que trabalhar com open source traz pra gente, né? Que é a questão do compartilhar conhecimento. Conhecimento, você não valora ele, né? O compartilhamento. Então, essa filosofia do open source é uma coisa que eu trago para minha carreira, como um todo. Não só em tecnologia, mas... Estamos aqui numa filosofia de open source, né? Compartilhando conhecimento entre nós dois e também com o público que nos assiste. Mas vamos falar aqui de responsabilidades como comunicadores, né? Que nós temos. Eu tô pegando a sua barca de comunicador aqui, tá? Vai lá. Mas a responsabilidade é para quem está começando a empreender no mercado digital, né? Em e-commerce, com plataforma própria, né? No sentido assim... Plataforma própria não, com operação própria, que não seja marketplace. Não recomendo open source para quem está começando, de fato. Porque é um buraco negro de problemas, né? Eu recomendo, eu já participei de algumas outras lives, inclusive com a comunidade do WordPress, né? Que é a da Automatic, né? Que é a detentora da plataforma. Já falei, entrei profundamente na análise disso, mas assim, eu acho que em termos gerais, a escolha do open source, ela precisa ser uma escolha madura para quem é lojista, né? Então, vou me colocar... Madura e confortável. Você tem que saber assim, não, eu vou dar conta, eu tô confortável com isso. Eu sei onde eu estou entrando, né? Então, como você tem uma equipe pequena, quando a gente está começando, enxuta, dinheiro limitado, o open source não é indicado, porque a chance de você queimar aquele dinheiro precioso é muito grande. Eu diria que é quase que certeza que vai dar ruim. Então, eu recomendo, assim, quando eu tenho amigos empresários que vêm me pedir opinião, eu falei, cara, vai nessas plataformas de entrada, ou, enfim, tem várias aí no mercado, que elas vão te atender muito melhor. Você fica focado em produto, em vender, em precificação, em questão tributária, que é o que vai fazer o teu negócio, de fato, respirar. Quando chegar o momento de você estar vendendo um X e você fizer uma análise, o que eu estou pagando para a plataforma é melhor eu ter interno? Não, porque eu acho que essa que é a questão. Aquilo que você paga de fee, né? De take rate, que é o nome bonito que eles vendem para a gente, para a plataforma, aquele montante, você consegue fazer mais e melhor ou não? Essa que é a análise. Quando eu já tinha, né? Quando eu assumo a Nerd Store, na verdade, a decisão de ir para o open source não foi minha ali. Mas quando, avaliando a questão financeira, aquilo que eu pagava para a plataforma, no caso para a Vtex, então, aquele montante de dinheiro, nossa, cara, eu economizei muito dinheiro, né? Para poder fazer mais produtos, fazer outras integrações, fazer o que eu quisesse ali.
Mas para quem está começando, de fato, eu não recomendo a PlaySearch. Uma coisa assim que se encaixa também muito bem é o seguinte. Quando você fala de personalização, um open source tipo um Magento, né, um Woo da vida ali, você dominando aquilo, você consegue fazer bastante coisa. Quando você pega uma plataforma tipo a que eu uso, que é a loja integrada, ela é mais engessada. Porém, para alterar um banner, para fazer alguma coisinha, para colocar até uma aplicação, um aplicativo, eles já fazem todo esse trabalho de back-office que você dá um clique e vai estar funcionando, né? Agora, no caso do open source, você tem que ter um nível ali, claro que tem os aplicativos também e tal, mas, que nem você falou, tem que saber aonde você está pisando. Olha só, eu comecei sempre em plataformas simples, uso até hoje uma simples, né? Eu comecei com o CIS E-Commerce, sou muito grato a eles. Depois loja integrada em 2015, eu ainda estou na loja integrada. Porém, tem uma coisa, eu já tive uma loja no e-commerce. Já teve? Já. Deve ter chorado bastante. Não, mas assim, acabou dando certo porque eu tinha um time interno e terceirizei uma parte. Porque o que eu queria fazer era muito personalizado. Era muito personalizado. Eu tive por um ano e meio, mais ou menos, um serviço de assinatura em Curitiba, que o nome era clubgames.com.br. Você fazia no e-commerce? Foi feito no e-commerce. Usando subscription, provavelmente. Cara, ficou lindo tudo que a gente fez. Assim, ficou uma cara de Netflix, ficou top. Legal. Mas basicamente o back-office dele, assim, explicando a ideia, né? Era como se fosse uma locadora das antigas misturada com a Netflix. Então tinha todo o estoque da Shopee e todo o estoque do meu game usado disponível para quem quisesse, pagando ali uma mensalidade. A gente tinha plano de R$50, que você podia ter um jogo, de 80, que você podia ter 2 jogos por mês, e de R$100, que você poderia ter 3 jogos por mês. Então, se você pagasse R$100, uma vez por mês, você podia pegar 3 jogos. E na hora que eu fosse coletar, você já selecionava outros 3. E foi muito legal. A gente investiu muito pouco na parte de tráfego pago, né? Porque era um serviço diferente. E nós chegamos a ter 300 assinantes em Curitiba. Foi bem legal. E eu usava toda a malha logística que eu tinha da Shopee e só fazia, né, as entregas. E tudo isso, o que a gente fez? Eu contratei uma agência para fazer o front, né, para fazer toda a parte de Woo. E foi um projeto animal, porque o nosso time podia validar isso internamente. E o nosso time, através de planilhas, fez um sistema. Porque não tinha sistema. Cara, isso é uma coisa que eu admiro muito aí no teu conteúdo, né? A gente fica sempre espionando o que a gente pode fazer de legal e tal. Essa questão da automação das planilhas é algo assim que me brilha os olhos, né? Eu acabo indo pro desenvolvimento por ser um caminho mais fácil para mim. Mas a planilha realmente, assim, pro mercado é uma coisa que transforma, né? A automação. Meu, você faz milagre. A gente tinha um sistema de administração de troca, de devolução, e esse sistema via API mandava tudo pro U e ficava lindo. Era inacreditável você pensar que aquele site que a gente tinha, clubgames.com.br, que ele era administrado por uma série de planilhas conectadas ao nosso WMS que fazia toda essa gestão. E a Clube, quando chegou o momento que eu tive que optar por descontinuar o negócio, porque foi quando a gente começou a fazer operações em outros lugares. Então tinha Curitiba, depois foi para Santa Catarina e depois tinha São Paulo. Não teve relação com TI? Não, Entendi. não. Tanto que a gente estava com orçamento e planos para um aplicativo. A gente queria transformar a Clube em um aplicativo, né? E essa é uma outra questão. Por que você não faz um aplicativo da Shopee, do meu game usado? Porque aplicativo é para serviço. Ele vai funcionar bem para serviço. Não, mas eu compro no Mercado Livre. Mercado Livre é um serviço. Sim. Entendeu? A galera faz umas comparações assim, né? Tipo assim, enfim, não, vale a pena, não faz sentido, não, né? Não faz, cara. Vale a pena você investir na usabilidade do teu mobile. Aplicativo faz sentido para quem tem tráfego alto, né? Porque aí, percentualmente, quem for acessar o aplicativo é o suprassumo do teu público. Se você tem uma amostragem pequena, vai ser 10 pessoas. Exatamente. E aí a galera fala, tem que ser gigante. Tem que ser grande. Porque aplicativo... Na Pixel eu tive a oportunidade de me aventurar um pouco na gestão de projeto de aplicativo. É
é algo muito mais complexo, assim, da manutenção. As tecnologias, elas são muito mais profundas, né? Em termos de desenvolvimento. Então, outra coisa também não recomendo para aplicativo para quem é pequeno. Para quem é pequeno e médio porte. Eu tinha um plano, assim, de até mesmo, vou pensar em franquias e tudo mais, assim, para clube, né? Em parceiros. Só que tudo mudou no negócio, que daí chegou um momento que a gente virou oficial da Play, depois da Xbox, depois da Nintendo, e colocando na balança, já não valia mais a pena o modelo. Vamos escalonar isso aqui, que acaba sendo muito mais vantajoso para o business, né, do que ter a responsabilidade de fazer um aplicativo, que daí se muda um sistema operacional, você tem que ir lá, tem que adaptar, tem 1 milhão de telas diferentes que você vai ter que... Tem iOS, tem Android, tem não sei o que e tal. E daí eu optei, não, é melhor, e foi uma decisão acertada, é melhor a gente descontinuar. Triste só porque teve muito cliente que ficou chateado, porque era um serviço muito massa, cara. Assim, você podia jogar qualquer jogo, até no lançamento, não importa o preço. Você podia pagar 50 por mês, mas você ia jogar um The Last of Us Part 2 que no lançamento tava 250. É um jogo linear. Até hoje aí com esses planos de assinatura da PlayStation, da própria Xbox, acho que já inviabilizaria o negócio, né? Não necessariamente, porque já existia. Já existia, só que qual que é o ponto? Se você for ver um catálogo lá de uma Xbox, tem vários jogos, assim, mas não tem alguns... Você não colocava limitador, né? Não, Em termos de título. Assim, era todo e qualquer título, sabe? Então, porque tem esses catálogos que eles têm, mas são limitados. E o próprio catálogo da Xbox, à mesma medida que os jogos entram, eles saem. Né? E a Xbox é a única que coloca o jogo no Day One. Porém, polêmico que eu vou falar. Eu acho que a Play investe e consegue fazer jogos com maior qualidade, assim, de lançamentos. Tem o Forza, tem Gears no Xbox, tem vários jogos, mas aquele impacto de você lançar um novo Uncharted, um novo God of War, um The Last of Us, então nem se fala, né, o que os caras fizeram, assim. Ou até mesmo um jogo independente, um Red Dead Redemption 2. O Red Dead já esteve no Game Pass, mas muito tempo depois. E o gamer, ele é ansioso. Por essência. Ele espera, assim, 6 anos pra fazer um jogo. Mas ele não espera um dia depois do lançamento. Ele quer muito, cara, sabe? Ele tá ansioso. E o negócio maluco do mundo dos videogames é o hype. Parece que todo mundo tá numa panela de... comunidade, cara. A comunidade. A gente trabalha muito com comunidade e funciona dessa mesma mecânica. Deixa... A própria comunidade, né, vai aquecendo essa comunidade e as pessoas do lado. E todo mundo fica doido. É porque a gente quer fazer... Eu me incluo nessa. A gente quer fazer parte da roda de discussão. Exato. A gente quer se sentir incluído. Então, lança o jogo, tá todo mundo do lado dando... Igual agora é o Hogwarts, né? Todo mundo dando revelio, e todo mundo quer saber o que é isso, como é que funciona dessa maneira. Então, esse senso de comunidade acontece com a gente também dentro da Nerd, assim. Tem essa característica. E o que tá acontecendo agora é o relançamento, na verdade é o lançamento do Resident Evil Remake, o 4. Engraçado. Já saiu o remake do 1, já teve vários ali, né, diferentes. Daí veio do 2, veio do 3 recentemente e agora do 4. Insano isso. Jogos que marcaram história sendo refeitos e a comunidade maluca. Cara, ano passado, o único jogo que eu joguei foi o The Last of Us Part 1. O único jogo. Eu que tenho o privilégio, né, de ter acesso a qualquer jogo em qualquer console por causa da empresa, hoje eu prefiro muito mais vender jogo do que jogar. Só que... Tá com filho pequeno também? Exatamente. Tamo junto, então. Daí eu joguei o The Last porque eu amo The Last. E o Resident é o único, possivelmente, que eu vou jogar esse ano, assim, porque tem todo esse lance, esse hype, essa expectativa, sacou? Que eu quero jogar, eu quero relembrar. Eu jogava até então, jogo um pouco às vezes, é o FIFA, só que o FIFA me tira muito a minha saúde mental, cara. Não, mas o FIFA não é pra relaxar, é pra passar raiva. Então, aí ele começou nos últimos anos, né, eu sou do PES, né, enfim, e recentemente, assim, acho que de uns 2 anos pra cá, os 90 minutos, isso? Você entra cara, 35 anos de idade nas costas, você entra pra jogar, pega um moleque de 9 anos, ele te mete 10-0. Aí você fala, não quero jogar mais isso aqui, não. Não, e tem um lance lá que deixa o pessoal maluco, que tem uma parada dos 90 minutos que aumenta a chance de gol do time que tá perdendo em não sei quantos por cento e a galera fica maluca com isso. Mas legal. Bom, vamos lá.
Sobre Black Friday. A Nerd Store sempre foi famosa por isso, por fazer assim uma antecipação e fazer uma comunicação muito poderosa disso. E é animal. Eu queria que você falasse um pouco desse momento para nerd. Legal. Eu vou contar alguns aprendizados em relação a isso. Mas a Black Friday, ela começa na Nerd Store, né? Na mão dos antigos gestores. Em cima de uma necessidade, naquele momento, de escoar o estoque parado. Essa era, assim, a ordem principal de montar uma ação como essa. Estava se iniciando isso no Brasil. Então, logo quando começou a surgir aquela história de metade do dobro, né? Os lojistas brasileiros aumentando o preço, dobrando e vendendo pelo preço normal na Black Friday. E eles, muito por essa questão da cultura, não, vamos fazer um negócio de arrebentar. E eles tinham um estoque, naturalmente, ali, que precisava ser escoado, e deram foco naquilo e começaram. Né? Tem até, acho que a portuguesa, a Andréia, ela conta em alguns podcasts um pouco dessa história, mas basicamente eles começam com uma ideia, vamos fazer aqui, e aquilo, a primeira, se eu não me falha a memória, a primeira Black Friday da empresa já vendeu, o que vendeu na Black Friday era parecido com 4 meses de faturamento. Foi um absurdo na época. E aí, para quem já passou por isso, sabe o que é cair 4 meses de vendas em 3 dias. Em 2, 3 dias. Isso vira um caos, né? E a Nerd Store, ela começa a entrar nesse contexto. E aí, os próximos anos que se sucederam, eles começaram a ter um desafio, o próprio Dave e Alexandre, de vamos fazer melhor que o ano passado. E aí, meu amigo, eles começam a criar um problema. Por quê? Expectativa é muito perigoso. Você pode acertar muito ou você pode errar demais. E eles vieram acertando, crescendo, aumentando a operação da empresa. Quando eu assumo, eu tenho a primeira Black Friday para tocar, 100% na minha mão. Eu não tinha contexto nenhum de como eles faziam. E eu me olho no espelho e falo, tá, como é que eu vou fazer a Black Friday da Nerd Store agora? Dentro desse contexto novo que eu tenho, administrativo. E só explicando rapidinho para quem está acompanhando a gente, se você quiser saber um pouco mais, acho que um resumo legal da Black Friday da Nerd Store é sempre ver os vídeos que eles produziam no canal, que eram vídeos muito diferentes, assim, bem malucos e que foi bastante inovador, assim, que eles meio que faziam escrachado um pouco do tradicional das vendas ali, uma edição animal. Uma gritaria, assim, e funcionou. Então, para quem quiser entender um pouco melhor, vale a pena ir lá no canal Jovem Nerd, faz uma busca por Black Friday, você já vai ver e beleza, entendi. Daí, bum, chega no colo do Fernandão. Aí chega para mim em 2019 com essa responsabilidade, lembrando que o mercado ainda, né, o público não sabia que a empresa tinha sido passado por uma outra administração. Então eu me vejo com uma baita de uma responsabilidade de falar, cara, eu preciso fazer uma comunicação. Por mais que eles vão participar, eles iriam participar, já estava certo, mas eu preciso fazer melhor do que foi ano passado, né? E aí eu monto a melhor Black Friday, na minha opinião, da Nerd Store, né? Desculpa o pessoal que gosta disso de antes, mas assim, para mim a melhor comunicação foi a de 2019. Foi a primeira que eu fiz. Eu falo isso com muito orgulho, assim, com muito amor no coração. E eu acompanhei essa. Porque essa de 2019... eu já estava iniciando um relacionamento comercial com o Cid, do Não Salvo, e a gente foi fazer o famoso brainstorm do que a gente vai fazer. E aí, vamos fazer, a gente ia começar, eu estava começando, uma das estratégias que eu queria era começar a diversificar os influenciadores, queria trabalhar com mais, não só com eles, para poder fazer, eu queria testar algumas teorias que eu tinha em relação a público e tal, então vou trazer o Cid. O Cid é a cara da Nerd Store, tem um relacionamento com eles bacana. Então montamos o brainstorm de 2019, como é que vai ser. E a gente tinha um combinado. Não vamos contar o roteiro pro pai do Cid, que era um dos personagens principais da comunicação. E o pai dele é uma figuraça. Cara, aquilo que vocês veem na internet é o que ele é
nos bastidores. Ele não é, tipo assim, ele não liga o REC e ele se... Não, ele é daquele jeito, né? É uma pessoa maravilhosa, enfim. E aí a gente faz todo o roteiro, eu não vou ficar contando aqui como é que foi, eu convido todo mundo, né, a entrar lá no canal, procurar Black Friday Nerd Store 2019 e veja o vídeo. E, cara, eu arrumo um problemaço pra mim. Porque da mesma forma que eu acertei demais, eu não estava preparado para receber aquela avalanche de pedidos. Exatamente o que aconteceu comigo em 2014. Assim, se eu conseguisse crescer 15, 20% do que foi a Black Friday de 2018, um ano antes, eu estava preparado. Só que eu fiz, cara, quase 10 vezes mais. Nossa. E eu não estava preparado. Lembra que eu falei da historinha do RP e tal? Cara, eu tive muitos problemas internos. Muitos. De logística. Porque era tanto pedido. Nos primeiros 8 dias, 7 dias, o público tá tranquilo. Porque a gente aumentou a gordura de prazo de entrega. Fizemos uma lição de casa. Quando começou a vencer os primeiros prazos e a gente estava ainda naquela multidão de pedidos, aí o público começou a vir em cima. Com razão. Então isso foi uma escola de aprendizado para mim, assim, operacional, que aí me veio fazer a ter o WMS próprio e etc, para não errar mais com isso. Mas a Black Friday em si, como marketing, falando um pouquinho aqui mais sobre estratégia de marketing, ela até então, até o ano de 2019, sempre foi focado em... todo mundo, o público está acostumado a ver vídeo de Black Friday, não tem como não ter. Então a gente aumentou muito a régua. 2019 foi legal, a produção foi legal, a equipe do Gustavo Horn aqui de Curitiba, maravilhoso, não sei se conhece a equipe dele. Eu conheço o Gustavo Horn, ele é um dinossauro na internet também. Apesar que é um cara super novo, mas ele sempre foi desse lance da produção, uma audiovisual. Pessoa maravilhosa assim também, sabe? De criativo demais, extremamente parceiro. A família dele é muito artística, né? Exato. E aí a gente fez a gravação dentro do CD, como era tradicional, enfim. Aí a gente põe a figura do pai do Cid como CEO. Tanto é que tem muita gente hoje que acha que o pai do Cid é o CEO da empresa, né? Ficou essa piadinha. Foi super legal a estratégia. Só que é exatamente um ponto de mudança da nossa visão, da minha visão, de como olhar para Black Friday. Por quê? Até então, a Black Friday ela começa com uma necessidade de escoar estoque. Quando eu entro, 2019 eu tenho um pouco de estoque escoado, com necessidade de escoar. Quando eu vou para 2020, para a próxima, eu já não tenho. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar numa estratégia de ter um estoque um pouco mais enxuto e errar menos na compra. Não que eu não tenha errado, né? Todo mundo erra. Mas a gente começou um trabalho ali de melhorar esse processo. Então, quando você começa a ir para uma Black Friday sem muito estoque parado, né, estoque ruim, você precisa fazer o quê? Nesse caso, até então, se você quiser manter o marketing, você precisa injetar dinheiro. Só que como que você vai injetar um dinheiro quente numa ação que tradicionalmente vende com margem baixa? Você tá tacando fogo no dinheiro. Basicamente é isso. Então, a partir de 2020, depois de 2019, eu começo a mudar um pouco a minha visão sobre Black Friday. Vou continuar fazendo Black Friday, mas ela precisa ser, do ponto de vista administrativo, saudável. Ela ainda continua sendo uma ação de aquisição de cliente, porque é uma fase que entra muito cliente novo, né, comprando pela primeira vez. Mas estrategicamente, cara, ainda mais com um cenário econômico desafiador que nós estamos, a gente precisa ir para essas datas sazonais com mais inteligência. Não dá simplesmente cash burn nessa ação, entendeu? Então, hoje eu vejo já Black Friday com um olho diferente do que quando eu entrei. Quando eu entrei era, vamos fazer, é agressivo, é legal, só que você precisa ter condições de entregar aquilo que você está prometendo. Então eu comecei a baixar um pouco mais a régua nesse período para ter menos problemas administrativos, né? Porque um desafio de Black Friday, para concluir essa parte, é que você pode fazer a tua operação perfeita. Você pode ter a plataforma aguentando os acessos, você pode ter a logística 2, 3 turnos trabalhando, maravilha. Só que tá o Brasil inteiro concorrendo com a malha logística naquele período de final de ano. Então, os SLAs das transportadoras, elas pioram
absurdamente nesse período. E aí todo o trabalho de brand que você fez de marketing foi pro ralo. Porque na ponta, né? A transportadora fez um mau trabalho, sobra para a marca. Não tem, até judicialmente falando, é para a marca que resolve. Então eu comecei a olhar, estou fazendo isso cada vez mais, para Black Friday com um olhar assim, quero continuar fazendo, quero fazer as ações, tem muito público que só compra nesse período, mas com um pouco mais de calma e de análise, né? Legal. O que você disse é cirúrgico. Tem que fazer sentido, né? Não há nexo em você vender para perder dinheiro. Eu acho que existiu um momento que, de fato, você podia ser mais agressivo, né? A Nerd Store como um todo, de estoque acumulado, né? Talvez um tamanho, um modelo de camiseta, um produto ou outro. Porém, isso foi corrigido ao longo do ano, ao ponto que você estava otimizando a parte de compra. Então, poxa, vou fazer aqui uma Black Friday para... Só que o público fica frustrado, Fica, porque virou uma tradição. Fica. Virou uma tradição, sabe? Esse eu acho que foi, assim, o maior desafio para mim, tá? Na frente da Nerd Store, é conseguir encontrar essa equalização. É algo desafiador, assim, porque você olha pro o cliente querendo comprar e você fala, como é que eu não vou vender, né? Então, o saber falar não, para mim, foi acho que acho que foi o aprendizado mais difícil, assim, que eu tive à frente da empresa. Ser gestor é lidar sempre com decisões difíceis, né? Assim, você controlar tudo ali, o que precisa ser feito em prol do negócio. E o que você passou, eu passei também por isso, né? Porque chega um momento que você pode estourar requisições entre os sistemas que você usa, que vai dar gargalo, que vai dar problema. Se você faz processo manual, vai dar ruim, como eu fazia também num pico de Black Friday lá de 2014. No canal do E-Commerce Puro eu sempre conto essa história porque foi um divisor de águas, deu muito ruim para mim, deu muito problema, porém a gente criou o nosso WMS nesse momento, né? Que eu contratei uma consultoria logística que nos ajudou. Eu usei o WMS deles por muito tempo. Muito tempo não, 1 ano, né? Mas daí eu fui entendendo, assim, ficou muito caro depois de um tempo. Daí eu falei, poxa, quer saber? Rapaz, eu acho que a gente tá falando a mesma história. Eu vou fazer dentro de casa, assim, e ficou animal, ficou top, assim. A gente cresceu muito, né? Desde 2022, janeiro. Hoje a gente produtiza, né? Até quem quiser usar é enviando.com.br, o nosso WMS. Só que isso é um negócio que faz parte, assim, de cuidar de certas coisas quando pega fogo, né? Você tá tão focado na venda ali, que quando dá ruim, sei lá, ou na expedição, ou no tributário, ou com gestão de pessoas, porque nós somos empreendedores. E daí a gente tá focado em fazer a máquina girar, e essa é uma história que tem muita correlação. Você disse também sobre audiência, né? Que o público espera, que é um público apaixonado, enfim, eles fizeram um grande volume de compra. Eu queria que você falasse sobre branding. O que você pode dar de dica, assim? Porque eu acho muito legal do branding é que vocês, além de ter outros produtos, até commodities, assim, que dá para encontrar em outro lugar, vocês têm muitos produtos próprios. Autorais. E isso é muito legal, cara, né? Quando... eu vejo principalmente em moda, que as pessoas assim, eu vou criar uma super estampa com super corte, com uma malha maravilhosa, e de fato é um bom produto. Só que não tem o branding, não tem o marketing. O que você pode dar de dica para quem está vendo a gente sobre isso? Esse é um universo, né? Acho que daria até para fazer um curso só para falar sobre isso. Mas assim, eu acho que o principal desafio para quem quer ter o canal próprio de venda, porque o marketplace, ele te lima. Não é um lugar para você fazer isso. Eu tive umas experiências inclusive com produtos da CCXP, com o marketplace, e se ele não é tão commodity assim, ele não vai performar. A não ser que você comece a direcionar a tua base para esse canal. Mas para mim é um tiro no pé, né? Se você tem uma base fidelizada, vai pro teu canal, né? Então essa história com o marketplace, a Nerd Store, a gente tem uma loja oficial no Mercado Livre, mas ali ela é praticamente, a gente não opera ali. O foco nosso é no nosso canal próprio, no momento. Por quê? Existe algumas teorias dentro de gestão de e-commerce, mas a que eu mais gosto
é a questão da recorrência, né? Então você tem ali um custo de aquisição de cliente na primeira venda elevado. A gente tem um cenário econômico cada vez mais desafiador. Então, o performance, né? O famoso ads, ele está custando cada vez mais caro, né? A aquisição do cliente ele se torna mais desafiador. Então, a gente está passando por uma mudança de comportamento agora pós-pandemia, que eu tenho visto no mercado, de que o caminho é você tender para trabalhar a maior recorrência de compra. E você melhorar a tua base. Isso é uma coisa que a Nerd Store faz por essência há muito tempo. Então, acho que a primeira dica que eu dou é: mais importante do que fazer a aquisição do cliente é manter ele dentro da base. Para você manter ele dentro da base, você tem muito mais desafios. Você tem que ter um pós-venda digno. Você precisa você precisa aguentar quando você toma prejuízo. Então, você faz uma ação errada, você tem que entregar. Por lei, você tem que entregar. Você pode brigar judicialmente? Pode, mas, cara, você tem a tua honra ali para honrar com o teu público. Então, quando você faz isso para uma quantidade imensa de clientes, é um desafio gigantesco. Porque quando você tem 10 problemas acontecendo no mês, tranquilo, você atende os 10, o pós-venda trata aquilo ali, você coloca dentro do teu custo operacional, vida que segue. Quando você tem algum problema de uma ação como o Black Friday de 2019, que eu tive um problema logístico, cara, eu tomei um prejuízo para ter que honrar que passa de R$1 milhão. Prejuízo de 1 milhão. Na Black Friday 2019. Para poder entregar. Tá? Eu tive um problema aqui em específico, técnico, de que o sistema de que controlava o estoque, ele caiu. De acordo com o número de vendas. Quando a gente conseguiu restabelecer, a gente foi olhar dentro do RP, a gente tinha aproximadamente, cada camiseta nossa tem 8 tamanhos. Eu tinha ali umas 80 camisetas para serem transacionadas. Em algumas, eu tinha 700 peças negativas. Por tamanho. Entendeu? Então, eu tive que entregar o estoque, contratar o fornecedor, produzir, pagar mais caro do que eu estava vendendo para entregar para o cliente. Então, a gente fez isso nessa transição. Isso, para mim, cara, foi uma lição aprendida gigantesca. Então, a primeira regra a primeira dica que eu dou para brand, né, para construção de marca é: honra o compromisso com o público, com o teu público. Porque a aquisição ela é muito cara. Você vai ficar eternamente fazendo aquisição de novos clientes, né? Financeiramente não é sustentável. Então, a primeira dica que eu dou é honrar. Segundo, saiba com quem você faz parcerias. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Jovem Nerd. Um desafio de você trabalhar com um influenciador é que hoje tá legal. Amanhã ele solta uma bobagem no Twitter, ou alguém descobre uma fala racista dele lá de 1900 e bolinha, isso vira um inferno para cima da marca. Com razão. A gente tá vivendo hoje outros tempos, né? A gente tem que ser coerente, a gente tem que ser responsável, ético nas nossas relações. Então, você trabalhar com influenciador, você fica preso e refém desse posicionamento. Então, você tem que saber muito bem com quem você trabalha. Porque você tem posições políticas que podem influenciar numa performance de vendas. Isso é muito delicado. Você tem questões pessoais, né, que envolvem a vida do influenciador. Então, se você fica muito dependente, esse foi um desafio que quando eu entrei, que a Nerd Store sempre foi muito dependente da visão do David e do Alexandre. Naturalmente, porque a empresa era deles. Uma das coisas que eu comecei a fazer o trabalho é de buscar desvincular um pouco essa estratégia. Então a gente começa a fazer lançamentos sem estar muito vinculado à imagem deles, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, enfim, teve algumas questões, alguns outros produtos, e deu muito certo. Eu abri o leque para um público muito, muito novo. Só que aí começa o desafio de começar a fazer a recorrência com esse público que está chegando. Então, trabalhar com estratégias de marketing com influenciador precisa tomar cuidado com quem que está sendo o tom de voz, né? E um outro problema para construção de marca é que é errado colocar, na minha visão, o lojista colocar no influenciador a responsabilidade de conversão. Isso é uma pegadinha, que quando o lojista ele precisa performar,
Ele fala, putz, eu vou pegar uma pessoa aí que tem 1 milhão, 2, 3, 5 milhões de seguidores e fazendo uma conta aqui de 1% de conversão, vai, de 0,5% de conversão, eu vou chegar no faturamento tal, o cara faz isso na cabeça dele. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. Por quê? Na minha visão, relacionamento com o influenciador, ele é uma história que precisa ser contada. Não adianta eu chegar lá e contratar do dia pra noite um influenciador e falar assim, ó, tá aqui o link traqueado, põe aí, eu vou te comissionar e vai estourar de vender. Não vai. Isso funcionava há, sei lá, 8 anos atrás. Hoje não não. funciona. Não funciona. Então, assim, você pode ter as suas exceções. Mas se tem exceções é porque existe uma regra. A regra, na minha visão, diz que trabalhar com influenciador é construção de marca, não conversão. Então você vai criar um storytelling com o público. E outra, a gente está falando de fidelização, a gente está falando de chancela. Chancela não é do dia para a noite. Por que o Jovem Nerd e Nerd Store construiu uma história de sucesso ao longo dos anos? Porque é todo dia construindo um relacionamento. Através de lançamento de produtos, enfim, de relacionamento com o público. Então, a construção de marca com um influenciador, que hoje é a grande tendência, né? A gente está vendo influenciadores virando lojistas, né? Não sei se, obviamente, você está acompanhando isso. A gente tem influenciadores gigantescos hoje, de TikTok, etc., que viram lojista. Teve um caso recente aí, não vou citar nome para não ter problema, mas recente, que lançou uma maquiagem e o site caiu, aquele caos que a gente sabe como é que é. Então, sabe vender muito bem, tem o público fidelizado, mas aí tem o problema da infraestrutura. Como é que vende? Como é que se torna lojista do dia para a noite? Né? Então, a construção de marca com influenciador funciona muito bem, desde que você consiga ter um planejamento a longo prazo. Curto prazo, para mim, melhor você colocar no Google Ads. Vai dar mais retorno, assim, é mais seguro de você controlar isso, né? E por último, mas também não menos importante, é a construção de novos produtos. No caso da Nerd Store, a gente tem uma cultura de lançamento de produtos exclusivos. Então a gente tem uma comunidade no Telegram lá, por exemplo, que é uma parcela muito pequena do nosso alcance, só que a gente chama ali dos nerds mais aficionados. Então, quando a gente quer lançar um produto ou testar um produto, a gente fala com aquela comunidade. Gente, o que vocês acham desse produto? Então, quando você começa a construir um relacionamento, você precisa usar esse relacionamento para você ver o que eles querem. Porque, na verdade, o sucesso está em você vender o que o público quer. E não o que você acha que vai dar resultado, né? Então, acho que, falando assim, em poucas palavras, essas são as 3 dicas que eu daria. Muito legal. É que, na real, assim, ó, hoje em dia as pessoas elas são bombardeadas por ads, né? Por propagandas e tal. Só no Instagram aparece ali um stories, vai aparecer alguma coisa no feed e tal. Que o público, ele já criou um escudo muito forte, muito absurdo em cima disso. Tem que ser desenhado um plano com o influenciador de fazer aquilo fazer sentido. Eu lembro de uma ação de marketing que eu fiz há muitos anos atrás, uma ação isolada que eu paguei R$1.000 e voltou tipo R$7.000, assim. E foi num blog de humor que... hoje, basicamente, os blogs de humor viraram tudo perfil no Instagram, assim, né? Que tem os memes. Blog de humor hoje é um arquivo de meme. Basicamente é isso. Exatamente. Tinha uns que toda hora, que todo dia, na hora do almoço, eu entrava. Eu sempre gostei muito do Não Entendo. Sim. E do Anegão. Né? Eu sempre entrava ali. Eu gostava do Uhu, próprio Não Salvo. O Não Salvo, do Cid lá. Eu já mandei até a publicação que o Cid fez. Há muito tempo atrás. Mas eu tenho saudades dessa época. Era uma época legal, assim, porque eu tava trabalhando, daí na hora do almoço, assim, vou dar uma olhada. Daí eu entrava lá no desktop e tal. E daí, eu não sei o que me deu na cabeça um dia, que eu tava no Não Entendo, eu falei... Eu tenho a impressão que o público da Shopee está aqui. Então, eu acho que eu vou fazer vou entrar em contato para fazer um ads. E eu acho que deve ter esse post até lá. Se procurar Shopee Anegão no Google, ou Shopee Não Entendo, deve achar o esqueleto. Assim, não vai funcionar inteiro, mas tá lá. E eu entrei em contato, o dono, que é Daniel, o nome dele, ele me respondeu. E ele falou, R$1.000 o post. Cara, eu vou arriscar.
eu fiz esse post ali com ele, que eu vendia como se fosse adesivos, skins, assim, pro videogame. E a gente fez, cara, e a gente arrebentou. Vendeu muito. Vendeu muito. Naquela época funcionava. Hoje não vai funcionar. Isso aí. Entendeu? Hoje, se eu for fazer... Eu nem vendo mais esses produtos, né? Que a gente produzia, as skins, os adesivos, assim e tal. Mas hoje é quase que... sei lá, seria muito mais custoso, não funcionaria. Olha só, é a skin maravilhosa, perfeita. Eu tinha que quase que ter um influenciador que ele ia usar, ia ter no dia a dia dele, ia aparecer de forma sequencial por um tempo, ao ponto que eventualmente ele poderia falar assim: ah, esse produto aqui, essa skin, você consegue em tal coisa. Porque a propaganda, quando você já joga ela na cara do consumidor, já assusta. Sabe, eu acho que até um negócio legal, assim, que o Thiago Nigro comentou uma vez, que um dia ele falou, não vou fazer mais propaganda, cara. Não faz sentido pra mim. Mesmo ganhando 30 mil reais pra fazer um stories, fazer um negócio, ele preferiu uma estratégia de media for equity, que ele entendia assim, poxa, essa ferramenta é legal, eu quero, então me dá uma porcentagem. Me dá 1%, 2% dele fazer uma negociação ali, e ele colocava a ferramenta no dia a dia. Até Porque a conversa ela sai um pouco de, são 3 posts, 2 stories. Cara, é muito mais. Acho que trabalhar com influenciador é muito mais do que isso. É muito mais. Porque uma assim, construção. se você tem uma ideia de pacote de mídia, vai para plataforma que vende mais desse jeito. E outra coisa que eu queria incrementar aqui, Gabriel, eu acho que o mercado ainda não aprendeu a trabalhar com algoritmo. Esse algoritmo TikTok. Você tem a viralização de conteúdo em diversos nichos, de uma forma que a gente não consegue entender muito bem como que é aquela mecânica. É meio que no teste. Você faz 10 ações e vai vendo qual que funciona, qual que não funciona. Dali um mês, aquilo ali já mudou. Então, trabalhar com o algoritmo é uma coisa que eu, à frente da Nerd Store, tem me incomodado muito nessa estratégia. Porque você começa a ser superficial no relacionamento com o teu público. Porque se você não for superficial, você não consegue entregar um storytelling através desses algoritmos. Porque o cara tá vendo o teu conteúdo, na hora que ele, nessa timeline, pra mim, eu odeio essa timeline infinita, porque ela te vicia. O próximo conteúdo que vem abaixo, é muito difícil você conseguir construir um storytelling de marca ali. Então você tem que ser algo pontual. Então, para mim, hoje, trabalhar com algoritmo ainda é uma incógnita, né? De como eu posso fazer isso se... Porque assim, por que é uma incógnita? Na hora que eu tô fazendo meu planejamento de vendas, e eu preciso entender que eu tenho um budget de marketing, onde eu preciso aplicar para aquela estratégia, eu tenho estratégias que eu tenho mais certeza do ROI, do ROAS, enfim, o termo que você quiser, ou eu posso arriscar em fazer conteúdos onde é uma terra meio, sabe, insegura. E aí, quando você está falando de budget, no caso da Nerd Store, uma coisa que eu não contei, mas que eu acho que é interessante falar, uma das lições aprendidas é que eu precisava amadurecer no ponto de vista de gestão, né, de controladoria, de governança. Então, do meio do ano passado para cá, a Nerd Store faz parte de um grupo de investimento, com um board, né? Enfim, com muito mais profissionalização. Por quê? Porque na hora de construir essas estratégias de marketing, o lojista que ele é de pequeno e médio porte, ele não tem muito conhecimento ou muita profundidade do que o resultado daquela ação que ele está fazendo vai causar no caixa dele. Ele vai saber disso depois que aconteceu, né? Então, tenho lá 100 mil reais, 500 mil reais para investir em marketing esse mês. Cara, é um volume de dinheiro muito expressivo. Se você não tem profissionalismo na forma como você vai controlar os indicadores do que aquele dinheiro vai trazer de resultado, você pode falir numa decisão errada, colocando esse dinheiro num algoritmo que vai ferrar a sua vida, entendeu? Então, a minha preocupação é de conseguir profissionalizar cada vez mais, buscar cada vez mais a gestão em cima de um modelo mais maduro de mercado, para que a gente consiga fazer uma construção de marca perene, sabe? Fazer uma construção, porque a marca já tem 16 anos.
para e-commerce, a gente já é considerado dinossauro, mas a gente é novo, cara, né? A gente tem 35 anos, a marca tem, se a gente for ver a da Nerd Store, quase metade da minha idade. Então, eu tenho uma preocupação muito em como hoje a relação de marketing, porque está se tornando cada vez mais caro, tem impacto numa gestão, né? Que você não pode... A era do cash burn já foi. Então, a gente tem esse desafio, né, à frente da empresa, em relação a essa questão do que tem de novidade aí em marketing. Excelente. E até um exemplo prático aqui sobre marketing, sobre vendas, etc. Olha só, a gente está gerando conteúdo aqui, a gente está conversando, trocando ideia, e você falou de um problema logístico e eu também falei, e uma hora eu falei assim, ó, quem quiser saber sobre o nosso WMS pode entrar ali no enviando.com.br e fazer contato. É uma maneira de storyline, de você elevar o nível de consciência ali do consumidor ao ponto que ele vai falar assim, eu preciso dessa ferramenta, pode me ajudar. Então essa é uma maneira de você fazer o marketing de hoje, com a produção de conteúdo. Outra coisa também, o lance que tu estava falando do Mercado Livre, do Thiago Nigro, sobre o Media for Equity. Ele optou por ter um share da empresa, de fazer os conteúdos lá, que ele abria o sistema, que era o da Kinvo, se eu não me engano, e eles foram de 10 mil clientes para 400 mil clientes, com o Thiago Nigro colocando isso aí no dia a dia dele, e venderam a ferramenta por 70 e alguma coisa milhões de reais. Então aí que ele ganhou a grana, entendeu? Porque em vez de ficar fazendo a propaganda ali toda hora, ele não, vou colocar no meu dia a dia, automaticamente a gente aumenta a base, automaticamente as pessoas vão começar a usar essa ferramenta, e foi uma estratégia muito bem sucedida. Media for Equity. Mas, vamos dar um cavalinho de pau aqui, eu quero ir para a última pergunta. Senão eu vou ficar aqui até 7 horas. Não, tá excelente o papo, cara, tá muito bom. Que bom. Eu falei que o Fernando era um cara desenrolado ali, o cara fala bem e tal. E até o que eu vou trazer aqui é um assunto que veio dos bastidores ali, que foi uma história maluca. Acho que o que você falou foi maluco, mas o que eu falei depois também foi tão maluco quanto, né? Que um dia você falou bem assim, poxa, caiu um balão em cima do estoque, daí eu falei, caramba, se bem que um dia caiu um helicóptero na esquina ali da antiga JPB. Antes de eu falar dessa história do helicóptero, que você falasse dessa história do balão que caiu em cima do teu estoque. Como é que foi isso? Cara, é assim, a gente entrou nesse assunto falando a questão de logística, de galpão, né? Que a gente passou por algumas mudanças recentes, assim, de logística, né? E aí eu tava comentando com o Gabriel dos benefícios de eu estar dentro desse novo formato que nós estamos agora. E aí eu falei, cara, uma coisa que eu não preciso mais me preocupar, que é uma coisa que aconteceu quando a gente tinha esses galpões de rua, esses industriais, né, que não é dentro de um condomínio, é que, dá meia-noite, toca o alarme, você fica desesperado como empreendedor, porque né, você tá com o teu estoque ali, você tem uma série de... Por mais que tenha segurança, tenha seguro e tal, cara, qualquer problema que você tem ali, você tem que se justificar com seus dezenas de milhares de clientes. E aí eu contei, né, que teve um fatídico dia, né, que eu tava uma noite em casa, de repente toca o meu telefone do dono do mercado, tem um mercado, né, do antigo CD. Fernando, corre aqui que tá pegando fogo. E aí um funcionário meu do financeiro também, que tinha um contato do dono do mercado, ligou pra mim, Fernando, tá pegando fogo lá, caiu um balão em cima do CD. Eu falei, meu Deus. Daqueles gigantes mesmo. Não, daqueles que essa galera irresponsável solta por aí. Sei lá, devia ter uns... Eu não entendo muito de balão, mas devia ter uns 25 metros, 30 metros de altura, assim. E é engraçado, inclusive ele era até religioso, a parada. É Deus tacando fogo. Tinha uma imagem de um santo lá e tal. É Deus querendo me dar um sinal, né? Cara, aí o período de eu sair da minha casa a chegar no CD, passa tudo pela tua cabeça, né? E aí eu lembro que eu cheguei, cara, o balão ele caiu, a parte do fogo ali caiu em cima do mercado e o restante caiu no estacionamento do galpão nosso. Então eu gosto de contar, eu contei essa história, né? É uma coisa que a gente dá risada hoje, mas aqueles momentos ali foram meio tensos. Que são desafios, né? As dores de cabeça de quem quer empreender no país da impunidade, né? Porque se fosse um país sério com isso, essa galera não tava soltando balão em aeroporto e etc. Então, eu fui refém de um acidente desse. Graças a Deus não pegou no estoque, mas poderia ter causado
um problema muito maior, né? Nossa, mas e o mercadinho? O mercadinho pegou um pouco de fogo, cara. Aham. Ele teve mais prejuízo, infelizmente. Nossa. Né? Eu não sei se acharam quem foi que soltou isso e tal, mas por a nossa ser uma região onde a gente estava um pouco mais periférica, pelo jeito veio de alguma cidade do lado, assim, e tal, porque ele veio muito alto, né? Caramba, que Que aí loucura. você começa a entrar nos jornais, você começa a ver a mídia postando aquele balão gigantesco caindo, assim, ó. Enfim, é desesperador, não recomendo que ninguém passe por essa experiência, mas eu acho que essa foi a experiência mais maluca que eu já tive com galpão, foi essa do balão aí. Muito maluco mesmo. No estoque antigo, lá na cidade de Araucária, o que aconteceu, eu tava comentando ali com o Fernando, a mais ou menos uns 900 metros ali da onde ficava o estoque, simplesmente um dia falaram assim, nossa, caiu um helicóptero. Eu falei, não pode, caiu um helicóptero ali, mas ia explodir, ia pegar fogo, ia dar tudo errado. E, de fato, tinha caído um helicóptero. Só que ele caiu bem num lugar, assim, numa rotatória que eles chamam na cidade de... como se fosse a rotatória do parafuso. A pessoa sempre fala, o parafuso. E caiu um helicóptero, onde as pessoas ficaram em estado grave, mas ele caiu numa grama que detonou o helicóptero. Acho que ele veio em pane, assim, descendo, ele não caiu com tudo. Ainda bem que ninguém morreu, mas eles foram levados ali em estado grave. E Trágico. foi insano isso. E a gente estava conversando sobre os momentos complicados de ter o estoque para rua, né? E eu até falei assim que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema de invasão. Já teve uma tentativa, até vou abrir para vocês aqui o que aconteceu. Mas a Shopee, por muito tempo, ela foi num prédio antigo que ele tinha espaços residenciais em cima. E à medida que cada morador foi saindo, eu fui alugando. Depois eu aluguei o prédio inteiro, depois eu aluguei o prédio na frente, depois o do lado, na frente. Depois eu peguei um prédio a umas 2 quadras e depois mais um. Eu cheguei a ter 7 contratos de aluguel no mesmo bairro ali. Gostoso administrar isso. Putz, cara, era uma maravilha, assim, mas era num raio, assim, bem pequenininho, você fazia tudo a pé. Daí eu tinha um carro utilitário, que a gente tem até hoje, né, que fazia todo esse translado e cuidava disso. O que me arrepiava, quando tocava o alarme, que eu tinha vários alarmes, assim, de madrugada, eu via assim, caramba, daí eu entrava nas câmeras... Você vai adiantar o quê, né? Você vai lá enfrentar o bandido. Poxa, mas das centenas de vezes que tocou, ainda bem que nunca foi nada. Também uma coisa muito difícil foi quando a gente recebia lotes do PlayStation 5, que é engraçado que o prédio, ele era todo nosso, mas eu pintei só uma portinha pequenininha pra parecer que a loja era só Esse aquilo. é o brasileiro, cara. O brasileiro é muito criativo. Não, era só aquela portinha, mas o prédio inteiro, ele ficava lotado de PlayStation 5. E tinha milhões ali, eu ficava, nossa, cara, isso aqui tem que ir embora hoje. Chegava, já vendido, eu tinha que enviar. O ruim é quando passava a noite. Hoje, graças a Deus, não tem esse problema, né? Mas também histórias aí. E uma vez teve uma tentativa de invasão, que foi lá um cara drogado, assim, né? Eu tenho esse vídeo até hoje, assim, que ele simplesmente, 3 da manhã, chegou na frente da porta, que era aquelas que você desce, assim, bem de comércio de rua. E ele, com a mão, ele ergueu, ele conseguiu fazer um espaço que ele passava ali, né? E ele ergueu, e quando ele foi entrar, ele bateu a cabeça num vidro, que das 5 portas de ferro, justamente a única que ele tentou abrir tinha uma parede ele tava de dentro vidro, do vamos dizer TCD. assim. Senão ele tava dentro, ali. É. Cara, foi Deus aí que deu uma força pra gente, né? Ele deu um prejuízo, né? Esse cara, que eu tive Foi que trocar. Deus ou foi o vidraceiro? Ele agiu ali de uma maneira que salvou a gente, cara. Mas coisas que acontecem, né? Cara, Quem empreende tem história pra contar. Essa vida de empreendedor realmente é muito maluquices, cara. Eu fico às vezes me questionando como é que eu fui entrar nessa vida de empreendedor, porque é apaixonante, mas às vezes você fala assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Porque nesse país aqui a gente precisa ser muito resiliente, né, Gabriel? Porque o sistema tá contra a gente o tempo todo. A gente é visto como vilão. Sempre. Então... A gente paga a conta, o empresário sempre é o malvado. Exato. Então, assim, obviamente, a gente tem exceções ruins e exceções boas. Eu procuro ser uma exceção boa nesse mercado, porque, de fato, a gente tentar encontrar um equilíbrio onde você tem uma gestão humanizada,
respeitosa, né, com quem está ajudando a construir o sonho, mas também você precisa se profissionalizar, porque acho que para encerrar assim, uma das minhas falas aqui, uma coisa que eu aprendi muito é que o amadorismo, ele te cobra um preço muito caro lá na frente. Que pode botar em risco o que você construiu. Exato. Eu quase levar um tombo e não se levanta mais. Abrindo um pouco o pessoal aqui, eu quase perdi o meu maior sonho na Nerd Store por não ter um pouco de visão madura em alguns aspectos tributários, inclusive. Que é uma coisa que eu nunca lidei com isso antes, né? Uhum. Então eu levei um tempo para compreender as regras do jogo, porque o contador fala uma coisa, o advogado fala outra, e você tem que tomar uma decisão para qual estratégia você vai. Então eu busquei uma governança, uma nova realidade administrativa para a empresa, porque eu entendi que se eu não fizesse isso, eu ia afundar abraçado com essa marca. Porque a marca é grande, a gente tem uma operação gigantesca, mas um recado assim, que eu tenho para quem está me assistindo busque a profissionalização todos os dias, através de cursos, de melhorias, do que você achar que faz sentido para o teu business, né? Excelente. Mas o amadorismo, ele de fato ele vai te comer. Ele vai comer o teu sonho, ele vai comer o seu dinheiro. Então, essa eu acho que é a grande lição em 4 anos à frente da Nerd Store, é que o profissionalismo ele precisa ser constante, em todos os departamentos. Não dá para ser em um só. Tem que ser geral. Ainda mais a gente na frente do negócio. Você tem que ser multidisciplinar, né? Ao mesmo tempo que você está falando de tributário, você tem que falar de tecnologia, você tem que falar de criação de produtos, você tem que falar de marketing. Então, esse desafio é importante. E aí você tem algumas formas de fazer isso, esse caminho, na minha visão. Através do ensino, de buscar, estudar e de se cercar com pessoas melhores que você. Né? Eu acho que a gente, como CEO da empresa, acho que o maior desafio são as pessoas. Quem compõe o corpo. Então, buscar ter, seja sócio, seja funcionários, de pessoas que são boas, capazes e dispostas a querer vencer na vida também através desse projeto, entendeu? Então, acho que, de forma geral, assim, seria isso. Maravilhoso. E até aqui a última pergunta que eu tinha era um recado final, né? Não era uma pergunta, era para você deixar um recado final e você já fez isso com excelência. Incrível. Antes de eu fazer aqui a despedida da galera, eu vou deixar pra você fazer, pra você olhar pra câmera, mandar o teu recado e tal. E você é um cara desenrolado, tenho certeza que vai mandar super bem, mas agradecer demais, cara, o bate-papo. Foi muito rico. Eu falei pra você, ó, vai ser 1 hora mais ou menos, foi 1h30, porque foi muito bacana. Então, manda um recado final pra galera, depois eu volto aqui só pra fazer o encerramento. Pessoal, acho que o recado principal aqui é comprem na Nerd Store. Por favor, entra lá na nerdstore.com.br. Tem livro, a gente tá relançando o Hobbit agora, junto com a HarperCollins, que é um lançamento que a gente fez em 2019. Acabou muito rápido, o público pediu pra gente de novo. Então, estou fazendo meu jabá aqui. Entra lá, nerdstore.com.br. Você vai encontrar camiseta, livro, itens de decoração, de cozinha. Então, esse é o meu pedido. Se você gostou do pouquinho que eu falei, retribua lá comprando um produto que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Pô, Gabriel, é um prazer estar contigo aqui. Quando quiser que eu volte, fique à vontade. É muito legal, eu gosto de compartilhar, né? Mas é isso, não sei falar muito bem. Pô, deixa aí no comentário se vocês gostaram. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Estou muito honrado aqui. Pô, muito massa. E é aquilo que eu sempre falo, quem mais ajuda um lojista é outro lojista, né? Eu quero sempre trazer aqui pro e-commerce puro pessoas com vivência, pessoas que fazem parte dessa indústria, né? Desse universo do e-commerce, né? Desde prestadores de serviço, lojistas, pessoas que também fazem parte da história, né, do e-commerce puro como um todo, assim. E tenho muito a agradecer, tá? Você foi muito legal, foi muito rico, cheio de histórias, desde balão, helicóptero e por aí vai. Maravilha. Então, Fernandão, valeu demais e agradeço também a você que ficou com a gente aí até o final. Foi um papo excelente. Deixa o seu comentário, se você estiver assistindo pelo YouTube, seu like. Tem também aí nos tocadores de podcast, né, como o pessoal chama hoje. E tamo junto. Valeu, muito obrigado. Até o próximo podcast do E-Commerce Puro.